Você sabia que o mercado imobiliário não é somente sobre imóveis, mas sobre estrutura e protagonismo? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk, o talk show responsável por compartilhar histórias de inspiração e muita transformação. Eu sou Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do Jorge, a filha do Jorge e da Rosalita, irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Eu estou muito feliz porque aqui no dia de hoje eu estou na presença de duas mulheres protagonistas nesse setor imobiliário para falar sobre o seguinte tema: protagonismo no mercado imobiliário. E para falar sobre isso eu só poderia recebê-los. Primeiro, ela, advogada especialista em atuação extrajudicial, apaixonada por cartório, regularização e bastidores. Ela se destaca por descomplicar o que parece ser difícil, orientando seus clientes de forma prática, clara e estratégica. Com um olhar técnico e humano, ela atua nesse mercado para que sonhos aconteçam de forma segura e eficaz. Seja muito bem-vinda, doutora Laila Rangel. Muito obrigada, Tamires. Obrigada primeiro pelo convite. E eu me senti muito lisonjeada quando você entrou em contato, a sua equipe entrou em contato. Eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? A grande pergunta assim, foi essa. Gente, mas o que eu vou fazer lá, gente? Aí você falou, conta a sua história. Fala de você, da sua família, dos desafios, de como é que isso aconteceu, como é que a Laila aconteceu. E eu espero que a forma como a Laila aconteceu possa agregar um pouquinho na vida de vocês e possa aí ser um facilitador, quem sabe uma luz no fim do túnel, e aí a gente vai agregar também na vida de cada um que vai assistir esse episódio. Eu não tenho dúvidas de que agregará bastante em muita coisa. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E ao lado dela nós temos ela, analista imobiliária, especialista em documentação, registros, financiamentos e legalização de imóveis. Atua também como despachante imobiliária e ficou conhecida por acelerar processos que normalmente travam compra e venda de imóvel. Além disso, passou por um forte processo de reposicionamento pessoal e profissional, ressignificando a sua presença no mercado e assumindo o próprio protagonismo. Seja muito bem-vinda, Luciane Simões. Me sinto muito honrada de estar aqui ao lado de vocês, mulheres incríveis, que eu admiro. Sou seguidora, sou amiga, sou aluna, sou mentoriada e espero poder agregar, né, com a minha história, a minha trajetória dentro do mercado imobiliário e dentro da vida. Não tenho dúvidas, Lu, do quão vai ser transformador também te ouvir, assim como é te ver aqui no dia de hoje. Seja muito bem-vinda e vamos embora esse bate-papo com vocês duas, que eu estava ansiosa para acontecer. Bora? Vamos que vamos. Quem quer começar? Eu gosto de dizer que tudo tem um início. Eu não sei vocês, mas eu escolhi uma profissão depois que algumas coisas aconteceram comigo. Eu não tinha escolhido ser assistente social como sou de formação. Hoje eu sou mentora, sou empresária, mas eu não sonhava em ser assistente social e fazer o que eu faço hoje. Eu sonhava em ser juíza, fazer direito e ser juíza. Como é que começou a jornada de vocês para hoje vocês fazerem o que vocês fazem? Começando com você, Laila. Então, eu queria ser musicista. Meu pai não deixou, escolheu para mim a faculdade de Direito. Ele falou, Laila, economia ou Direito? Falou, e não, peraí, calma que você é muito tapada com números, vai ser Direito. E foi. É impressionante. Eu era a única aluna da sala toda, que todo mundo levantava a mão, aquele primeiro dia de aula, o que você quer ser? Você escolheu Direito por quê? Aí um queria ser juiz, outro queria ser delegado, outro não sei o quê. Eu queria terminar a faculdade. Eu só queria terminar a faculdade para o meu pai poder largar do meu pé. E aí eu fiz Direito e no terceiro período arrumei tanta confusão na faculdade que quando a coordenadora do curso de Direito me entregou o diploma, ela falou, vai com Deus. Graças a Deus. Porque eu me tornei advogada ali ainda naquele inteirinho. Olha só, deixa eu explicar bem rápido, porque você que vai assistir esse episódio, você tem que entender que eu não sou uma advogada comum. Então, já vou pedir desculpas, que inteirinho nada. Aquele rolê estava muito complicado. Teve uma hora, e assim, isso vai pegar o gancho para a gente falar um pouquinho do porquê o extrajudicial, por que cartório, e não uma toga, e não o júri, e não o juiz, o fórum. Porque eu simplesmente acho que eu não estive lá na época de processo civil. Eu tenho quase certeza, porque eu não lembro de nada, parece que eu nunca estive lá. Então, assim,
De onde, Tamires, você tem um desafio hoje. Ah, é? Você vai precisar. Você tem um desafio, porque tudo. Eu adoro desafio. Eu tenho certo. certeza que você preparou algo aí. E aí a gente vai incomodar algumas coisinhas dentro de mim. Mas e eu gosto disso. Você vai gostar das respostas. Mas eu gosto disso. Vai, continua. Não, deixa a Luciane falar também, né? Porque Não, ela vai falar, mas concluir, fecha Eu esse balão posso? aí. Então você então, foi, ó. Eu fui, meu pai mandou, deu tudo certo. Eu sou saxofonista. Olha só. E aí eu fui para o direito e assim que eu concluía, eu passei na prova da OAB, entrei no cartório e minha OAB foi suspensa. Porque você não pode ter OAB enquanto você está trabalhando como funcionário do cartório. Então, assim, os meus sonhos, eles parecem que sempre tem alguém escondido atrás da porta e fala assim, beleza, o planejamento é esse? Vou mudar. E eu fui andando. O direito não era um plano, definitivamente, mas aconteceu na minha vida e aconteceu com muita força, muita força. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não me vejo fazendo nada de diferente, a não ser sendo dona de um cartório. Aí, gente, aí tá nas mãos de Deus. Cara, que energia boa. A gente começou muito bem o episódio. Eu tô amando. Eu acho que as pessoas vão amar também, porque, por vezes, ao saber do título e saber das profissionais, a gente espere algo, né, bem técnico e bem sério. E você já trouxe uma energia bacana e uma forma diferente de contar esse de onde eu vim e esse início. Mas está no lugar certo, em especial com uma apresentadora que também é bem descontraída quando dá uma oportunidade. Você já gargalhei bastante aqui, eu acho que a gente vai ter bastante disso ao longo do episódio. Adorei saber desse início, estou curiosa para saber mais sobre a doutora Laila Rangel. Que agora eu quero saber de você. Lu, conta pra gente como foi a sua jornada até hoje para você fazer o que você faz. Bom, a minha jornada no mercado imobiliário começou quando eu me tornei mãe, né? Eu trabalhava numa empresa que trabalha, de certa forma, eu trabalhava com a parte interior do imóvel, que era móveis. No decorrer da minha gravidez, bem lá no finalzinho, essa empresa fechou. E o que acontece com uma mãe grávida? Desemprego. E eu fui, então, vou aceitar esse desafio. Então, não era o meu planejado era cumprir a minha licença bonitinha e voltar a trabalhar. Mas aí não tinha empresa. Inclusive, a empresa fechou um dia após o meu chá de bebê. Caramba! Chegando lá, não tem empresa. Foi bem desse jeito. E eu fiquei 2 anos fora do mercado, mas querendo voltar para o mercado, né? Por necessidade, pelo desejo de mulher de ser mãe e de também trabalhar da independência. E eu tinha um amigo muito próximo que trabalhava numa empresa que prestava serviço para uma construtora de nome. E eu falei, ali eu vi a possibilidade de eu conciliar um trabalho e poder estar mais próximo do meu filho. Porque a gente que trabalha com regularização, como despachante, me daria uma certa liberdade, né? Não precisaria ficar preso. A princípio, não deu certo. Eu fiquei algum tempo ali, todos os dias dentro do escritório, mas devagarinho eu fui indo, fui aprendendo, fui fazendo o meu caminho e se tornou um diferencial para mim. Não seguir exatamente por essa parte técnica. Eu queria tornar aquilo menos burocrático. Por quê? Porque o meu primeiro contato com o cartório, eu fiquei 4 horas dentro do cartório. Caramba! Aguardando com o meu filho, que era pequenininho, para uma pessoa me atender. E eu fiquei aqui no frio, o meu filho não estava bem, mas aquela coisa, né? Eu sou CLT, eu tenho que fazer. Sim. O patrão pediu, eu tenho que estar aqui. Mas eu falei, não é possível que seja assim. E ali eu estava representando uma empresa de nome. Mas eu fiquei 4 horas esperando um atendimento. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não é possível. Tem que ter uma forma de isso ser diferente. Sim. Então eu vou me relacionar com essas pessoas. Com respeito, com gratidão. Obrigado, muito obrigado por você ter feito meu trabalho. Oi, tudo bem, eu sou assim, calminha. E assim eu fui conquistando os espaços e fui organizando o meu trabalho de forma que eu fosse atendida não pelo nome da empresa, Por ser mas por ser Luciane Simões.
A menina que chega, que é simpática, que trata todo mundo bem, com educação, que tem o seu trabalho organizadinho, né? E com a pandemia veio a oportunidade de eu provar que eu não precisava estar dentro de um escritório para fazer o meu trabalho. E foi o que aconteceu. Daí veio a oportunidade e a liberdade de trabalhar com a regularização de onde eu estivesse. Fosse no home office, fosse no escritório. Né? Então, o sonho não era ser o mercado imobiliário. O sonho era conseguir conciliar a minha maternidade com o trabalho, que era o que me fazia feliz. Que lindo. Olha que diferente, né? As percepções das duas convidadas aqui do dia de hoje, para você entender, já que você está em casa. Uma pessoa que foi parar na profissão, dentro do direito, acabou dentro desse mercado por uma imposição, vamos dizer assim. E a outra, a gente pode dizer também por uma imposição da vida, né? Não de uma figura que determinou o que você faria, mas as circunstâncias levaram você para esse lugar. Eu dei o nome de protagonismo nesse mercado para o episódio de hoje, porque foi o que eu observei de vocês duas. Eu adorei a narrativa que você fez lá no seu perfil, onde você contou a sua jornada, que de hoje atuar dentro desse segmento, né, de forma extrajudicial. Então, sair um pouco desse ideário de que muitos advogados, quando acabam optando, independente do porquê e de como, de atuar, e no caso da Lu, por conhecê-la, a Lu é minha aluna de mentoria, por conhecê-la e saber da transformação que ela passou, inclusive dentro desse mercado, sabe? E eu falei, cara, eu tô diante de duas mulheres sensacionais e corajosas, mas também dentro desse segmento que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, mas que eu não via, até conhecer mais de perto agora com as minhas alunas e agora diante de vocês, mulheres nessa posição de protagonismo, sabe? Eu vi até então um universo realmente muito engessado, cheio de burocracias, mas que eu acredito que cada uma com o seu perfil conseguiu conquistar o seu espaço. Como que anda esse mercado hoje diante de vocês? Você falou uma coisa muito importante. É um mercado predominantemente masculino. Eu já estive em muitas mesas onde eu era a única mulher ou uma das únicas mulheres. Na verdade, geralmente, eu sou a única mulher. Na minha posição, a única mulher. E isso nunca foi um fator que me diminuiu ou me desencorajou. Pelo contrário, eu até costumo falar, eu presto assessoria também para cartório, e é um ambiente muito masculino também. O setor imobiliário é masculino, as incorporadoras são muito masculinas, o setor é muito masculino, o município é muito masculino. Os cartórios, todos esses ambientes são ambientes predominantemente masculinos. E quando você chega e você é mulher, o que acaba acontecendo? Primeiro, você já é julgada como uma pessoa mais delicada, melindrosa, tem que ter um jeito de falar com você, porque senão você vai interpretar. E eu sempre coloquei a minha qualificação, não só de estudo, mas a minha experiência na minha frente. O meu nome sempre vem na minha frente, independentemente de eu ser mulher, de eu ser mãe de filho, mãe de gato, mãe de tudo, não interessa. O meu nome vem na frente, e graças a Deus. Olha, eu estava aqui pensando, a Luciane está falando, eu estava lá fora. De onde é que eu conheço a Luciane, a Tamires? Eu conheço o nome da Luciane. Eu nunca estive com a Luciane, assim, pessoalmente, da gente conversar, só de ver, assim, de longe, mas eu conheço o trabalho da Luciane pelo nome dela. Quando ela falou, Luciane Simões, eu falei assim, caramba, eu conheço o trabalho dela. Então, assim, o meu nome sempre anda na minha frente, independentemente de eu ser mulher ou não. A minha posição foi extremamente batalhada por causa dessas mesas masculinas, mas hoje é um respeito muito grande por conta da construção da autoridade que eu fui fazendo ao longo dos anos, porque são anos já. Sim. De brincadeira aí, a gente já tem 16 anos andando nesse caminho do imobiliário extrajudicial. É muito tempo, porque hoje a Luciane é testemunha. O imobiliário extrajudicial, o extrajudicial, ele é moda. Mas isso era uma anomalia. Era um absurdo você falar
em atuação extrajudicial. Eu me achava, inclusive, eu falava assim, gente, eu sou uma advogada de Araque. Eu sou uma advogada fake. Eu ficava, meu Deus, pensamentos intrusivos, eu sou advogada de fake. Porque eu não fazia audiência, eu não ia no fórum, eu não tinha processo. Quando, na verdade, muitos anos depois, eu seria muito procurada pelos meus colegas, que eram advogados de verdade, para que eu ensinasse como é que fazia aquele tipo de procedimento sem precisar fazer processo. Então, assim, foi uma construção, não é de agora, tá? Não é de agora, mas correto, a gente está vindo de um ambiente masculino, correto, a discrepância entre as falas é enorme, muito difícil você levantar a voz numa sala onde só tem homens que não querem te ouvir, tá? Não, longe da gente não estar falando sobre sexismo, a gente está falando sobre uma realidade, é uma verdade. Sim. E eu fico tão feliz de saber que hoje as vozes que estão se levantando são femininas, são vozes de mães. Eu falo com os meus clientes e boa parte deles me escolhem por tratar os procedimentos com sensibilidade. Olha só que legal. Então, sensibilidade hoje é sinônimo de força, é sinônimo de humanidade, de cuidado e não mais de fraqueza. Isso é muito bom. É excelente, é excelente. Eu fico feliz de ter identificado isso já em você de cara. Não só esse tipo de energia boa, mas esse diferencial. Eu acho que a gente pode dizer que o que nos coloca no lugar, vamos dizer assim, de protagonistas, seja dentro de um mercado e de um nicho, ou da nossa própria vida e história, é quando a gente reconhece o nosso diferencial. Por vezes está na comunicação, por vezes está dentro desse universo do trabalho, então, mesmo que por acaso, vamos dizer assim, mesmo não sendo uma escolha, a tua atuação nesse universo te diferencia, a sua abordagem te diferencia, e a Luciane, quantas coisas, né, fazem com que ela seja diferenciada. E foi muito bacana você falar que você conhecia o nome Luciane Simões, e é muito bacana quando a gente vê isso, o nosso nome sendo reconhecido no mercado. É sinal de que tem muita coisa boa aí. O que você tem para falar sobre isso, dona Luciane? Que era esse o meu objetivo, de fato, né? Quando eu fiquei aquelas 4 horas com meu filho pequeno, eu entendi que não era uma empresa que tinha que me representar. Não era o meu chefe que tinha que sair do centro da cidade para vir à minha cidade, que é Caxias, ou a qualquer cidade que fosse, para resolver algo que eu não poderia resolver. Falei, não, eu resolverei. E hoje, em todas as praças que eu atuo, sou eu quem respondo. Hoje, mais do que nunca, porque hoje eu sou uma profissional independente. Então, todas as praças eu chego com a minha calma, com a minha educação, eu saio com a resolução. Tem que sair com a resolução, porque não precisa você ser político, não precisa você passar à frente de ninguém. O seu nome chega, assim como ela falou. O seu nome chega e a pessoa tem a segurança de dizer que você está fazendo o trabalho direitinho, está certo, não tem por que não resolver. Então, naquela primeira atuação minha ali no cartório, que eu fui, justamente naquele dia eu fui como uma portadora de um recado. Eu falei, não, vai ter que ser o meu nome que vai ter que ser respeitado, independente de quem eu esteja representando. E hoje é. E que bacana chegar nesse episódio aqui e saber que o nome de Luciane Simões está sendo falado e reconhecido nesse mercado, pela construção que você fez ao longo desse tempo. Mas a gente pode dizer de uma outra construção, de uma reconstrução que você precisou passar. Eu queria que você falasse, Lu, de quais crenças, padrões você precisou abandonar para que hoje você, inclusive, reconhecesse o seu nome, a sua atuação e o seu potencial, que hoje faz com que você seja reconhecida como você é pelas pessoas e por você mesma. Eu tive que voltar a Luciane menina, bem menina, para desconstruir o medo de julgamento alheio, desconstruir a escassez, que a escassez foi uma palavra muito forte na minha vida. Eu tive que desconstruir a rejeição para que eu pudesse me enxergar dentro do meu valor e que hoje não fosse surpresa. Ela falou, nossa, ela já viu meu nome? Por que ela viu meu nome? Sabe? Isso foi um processo
doloroso, porque a gente fala de traumas de quando a gente ainda era indefesa e não sabia nem o que estava fazendo ainda. Porque ao longo desse processo, eu venho estudando quem sou eu. Eu sou filha de 3 mães, sou filha da Sônia, filha da Cleonice e filha da Lídia, muito filha da Lídia. Filha da Sônia, que é minha mãe biológica, que eu vim conhecer com 37 anos. E eu só então, eu nunca julguei, eu esperei, se Deus quisesse, em algum momento, ela pudesse me dizer quais foram os motivos dessa doação, que eu sempre falei assim. Eu sempre tive que levar minha vida muito na brincadeira, para sorrir. Não, ela me abandonou, não, ela me doou. Me doou, era uma coisa boa, me doou, né? Fui filha da Cleonice, ela me doou para a Cleonice, fui filha da Cleonice por um período, que foi um período bem traumático, né? E posteriormente fui filha da Lídia, já carregando todos esses traumas para a vida da Lídia, né? Mas eu sou o que sou muito pela Lídia. Mas eu tive que voltar no tempo para reconstruir isso e poder resgatar o que eu sou. Porque hoje eu consigo viver plenamente o que eu sou, porque eu não vivia. Hoje, até nos próprios cartórios de Caxias mesmo, nossa, você está muito diferente. Mas eu estou tão diferente assim, né? Caramba! Nossa, mas o que aconteceu? Eu falo com orgulho para todo mundo. Eu tive que me reconstruir, eu passei por um processo. Vem você também passar por esse processo, porque quando você vê que faz bem para você, que a sua vida dá aquele 360 graus, e a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de vida, de qualidade de vida, de você olhar, de você se aceitar, o seu potencial, aceitar a sua imagem, né? Então, isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. Não tem. Tenho orgulho danado dessa mulher. A Lu passou por um processo de mentoria comigo. E hoje é uma realização ter você aqui, receber você no podcast. A gente pode dizer que é um ciclo que não está se fechando, porque ele não vai se fechar. A gente está abrindo outro a partir de hoje. Mas a gente está encerrando um com muito sucesso, que é, de fato, você viver esse protagonismo que você construiu a partir dessa visitação, da sua permissão, sobretudo, para poder abandonar o que tinha que abandonar e viver o seu melhor. Parabéns, Lu. Eu quero saber de você, Laila, se na sua vida você passou por algum desafio, se você passou por algum processo que tenha, de certa forma, te moldado para você ser a pessoa que você é hoje. Então, lembra que eu fui para a faculdade porque meu pai falou para eu fazer direito? Eu, como uma bela de uma adolescente desobediente de cabelo vermelho, nada contra cabelo vermelho, mas eu estava lá só para ilustrar. Eu fui para a faculdade com 17 anos e ali eu descobri o mundo. Nossa, eu descobri o mundo com vontade, tá? Descobri o mundo, vamos viver loucamente. E nessa de viver loucamente, eu conheci um rapaz e eu logo foi assim, um amor avassalador. E eu ali com 17, 18, 19 anos eu me casei. Eu me casei, tive minha primeira filha com 20 anos, a Alice, hoje já está com 17. E eu me casei muito por conta daquela satisfação que a gente tem que dar para a sociedade, né? Eu era muito nova, eu fiquei grávida, eu estava fazendo faculdade, o meu pai estava me dando uma super oportunidade e a minha mãe, e eu fiz o que com essa super oportunidade? Joguei no lixo, porque eu agora ia ser mãe. E aí eu me lembro o dia que eu contei isso pro meu pai. E para minha mãe falou, você vai ter que contar isso pro seu pai, você que vai contar, que você está grávida, que você quer casar, e que, enfim, todos os projetos que eles fizeram para mim iam ter que mudar de curso. E eu lembro até hoje das palavras do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito bruta para falar. Nasceu na beira do rio, gente. Eu perguntei para ele, pai, eu estava para casar, da segunda vez que eu sou casada pela segunda vez. Você já pode ver aí que deu um rololô aí no negócio da primeira vez no casamento seu. Pai, onde é que você nasceu? Em tal lugar, ou em tal lugar, ou em tal lugar. Eu falei, ué. Ele, pô, nasceu na beira do rio, como é que eu vou saber? Eu falei, então, tá bom. Ele falou para mim, Laila, olha só,
eu vou ter que usar exatamente as palavras que ele usou. Você é burra? Aí eu, não. Aí ele, então você não vai parar a faculdade. Eu preciso que você estude, porque essa criança precisa que você estude para você poder ter direito de escolha. Você vai ter um direito de escolha, você vai ter mais facilidade de escolher. E não casa. Para que você vai casar? E eu, na época, teimosérrima, falei, vou casar. Eu vou casar sim, porque eu quero casar e tudo mais. Eu casei e, gente, eu dei um nó na minha vida muito louco. Por quê? Eu casada, eu tive o segundo filho. E depois eu tive o terceiro, porque eu era um coelho, eu não parava de ter filhos nunca. E eu tenho filho de Tamizar 30, tenho filho de tudo que é anticoncepcional que você pode imaginar. E as crianças hoje já estão super grandonas, mas eu vivia um casamento infeliz, mas infeliz com vontade. Por que eu estou abrindo isso aqui? Porque, às vezes, as pessoas elas estão dentro de uma prisão dentro das casas delas. Uma prisão emocional tão terrível e as pessoas veem as outras pessoas nas redes sociais, nas fotos, na igreja, na rua, no restaurante, olham para a família daquelas pessoas e falam assim, nossa, meu sonho era ter uma família igual a da Lai. Olha que família linda. Não sabem o que aquela pessoa está passando dentro de casa. E ali eu vivia uma prisão. Eu vivia uma coisa, um terror psicológico muito, muito grande. E o meu primeiro marido era uma pessoa que ele não apoiava nem que eu trabalhasse, nem que eu estudasse. Ele não queria que eu, de forma alguma, tivesse independência. Para vocês terem uma ideia, eu me julgo uma pessoa divertida autoastral. Eu acho que eu sou. E ali eu tenho uma foto, eu sempre brinco com a minha mãe, eu falo assim, mãe, eu queria ser super magérrima do jeito que eu era, eu faria qualquer coisa. Aí um dia ela me mandou uma foto da época que eu tive a minha primeira filha. Nossa, gente, eu estava destruída. Meu cabelo cortado, assim, muito curto, mal pintado, e eu estava infeliz de transparecer, porque eu vivia aquela realidade onde eu não tinha um futuro, não vislumbrava um futuro, eu não vislumbrava um futuro feliz, quanto mais eu não vislumbrava um futuro, que dirá um futuro feliz. Para vocês terem ideia, eu conquistei uma super vitória agora há pouquíssimo tempo. Eu sou habilitada há anos. Eu não colocava a mão no carro. Eu não dirigia. Porque lá atrás, há anos atrás, porque só de separada eu tenho 10 anos do meu primeiro marido, ele falava assim para mim, você não tem que dirigir, porque você não tem estabilidade emocional. Você vai se matar e você vai matar essas crianças. Eu não dirigia. Olha só que absurdo. Eu tinha carro, eu tinha habilitação, eu não dirigia. Eu tentava fazer a prova da OAB, eu não passava. Eu fiz uma, fiz duas, isso não é vergonha, fiz 3 e só passei na 4ª vez. Porque ele ia me levar, ele falava assim, eu não sei por que você está fazendo essa prova de novo. Se você não vai passar, se isso não é para você, se você nem queria, você não tem que advogar. Não faz. Aproveita que você bacharel em direito e trabalha em outra coisa. Então, assim, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas possivelmente... Deu vontade, abriu o coração. Eu acredito aí que todas as coisas têm um propósito e quem sabe aí quem está assistindo esse episódio está precisando desse choque de realidade. Sim. Se você não é feliz, se você não é liberta, eu uso um brinquinho escrito liberdade o tempo todo. Se você não é feliz, se você não é liberta dos seus pesadelos, se você não se sente liberta dentro da sua casa, se você não se sente liberta dentro da tua profissão, para pensar se aquele lugar é o lugar que você precisa estar. Porque eu olhei para a minha vida e como um tiro que entra por uma janela, eu falei, chega, eu vou embora dessa casa. E eu tinha 3 filhos para criar. Não ia ter casa, não ia ter para onde ir. E aí, eu simplesmente fui. Esse é exatamente o marco que é o divisor de águas entre a Laila infeliz,
desestruturada emocionalmente, a Laila que estava presa a amarras do passado, a traumas, que não acreditava no próprio potencial, para a Laila que hoje as pessoas veem, alta astral, Laila feliz, Grandona. Laila Ela era grandona. Eu disse pra Tamires. Laila brava. Foi isso Ela que ela é falou. grandona. Eu falei, Laila olha, ela faz várias coisas que eu vejo os movimentos dela na internet. Ela é examinadora e ela é grandona. Sabe o que aconteceu? Esse negócio de ser grandona. Aconteceu um negócio interessante. Esses dias estava todo mundo lá, pessoal, ITBI tá uma coisa horrorosa em Caxias. Não é segredo. Eu fiz reunião com o prefeito já, então posso falar à vontade. Aí, ela é testemunha. Aí falaram assim, gente, a gente precisa fazer uma reunião com o prefeito. Descolei o telefone da mulher lá, que faz o agendamento. Falei, tá bom. Eu quero uma reunião com o prefeito, porque ele tem que me atender também. Prontamente a mulher, no outro dia, pode vir 9 horas da manhã. Falei, posso levar quem eu quiser? Chamei um monte de gente. Fui lá para a porta do prefeito. Vamos falar sobre ITBI. Quem é você? Sei lá, eu sou Laila. Vou falar contigo. Vim falar contigo. Grandona. Cara, que bacana ouvir. Obrigada por compartilhar. Sua história é muito forte. Acho que requer muita coragem a gente abrir o nosso coração dessa forma. Realmente a gente vê na internet e por vezes a gente não traz esse lado, não cabe, as pessoas não têm acesso a isso. Então, vir para o podcast e trazer, me sinto privilegiada com vocês duas de abrirem o coração e as histórias de vocês nesse aspecto. E o que eu percebi em ambas é que para vocês serem as protagonistas, as mulheres que vocês são hoje, vocês precisaram abandonar prisões. E como reprogramadora mental, eu preciso dizer que são prisões emocionais. O que são prisões emocionais? São aspectos de comportamento negativo que limitam as suas capacidades. Então, quando a gente carrega o medo de rejeição, culpa, vergonha, o perfeccionismo, tudo isso representam prisões dentro da nossa mente que impedem que façamos aquilo que a gente tem a capacidade e potencial para fazer. Então, olhando vocês duas, eu posso dizer que vocês abandonaram culpa, vergonha, a rejeição, o perfeccionismo, para hoje vocês fazerem com excelência o que vocês fazem. E eu quero voltar agora, já nessa reta final do episódio, para conhecer ainda mais a transformação que vocês geram em famílias e empresas, por meio do trabalho e intervenção de cada um de vocês. Então, fala para a gente, Lu, exatamente hoje o que você faz, no que você é especialista e que transformação que você gera. Então, hoje o meu trabalho, eu sou especialista em documentação. Quando ela fala essa questão do ITBI, dessa burocracia, no início, eu já fiquei com uma pilha enorme de trabalho por 60 dias sem ter o ITBI. Eu cheguei ao prazo de tirar o ITBI em 5 dias. 10 dias, isso é muito variável, porque prefeitura é prefeitura. Então, eu sou especialista em documentação imobiliária, regularização de imóveis, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, que são as construtoras, né? Atuo como corretora de imóvel e estou realizando meu sonho como gestora, muito em breve, lançando a minha própria imobiliária. Para juntar tudo isso num pacote só e levar o meu nome na frente, claro. Ai, olha... E contando em primeira mão no Empodera Tal, que é essa novidade aqui. Legal isso, né? É quando chega o momento de ir além e fazer ainda mais. E eu gostei que ambas de vocês trouxeram sobre a palavra burocracia, porque quando eu penso no mercado imobiliário, é a primeira palavra que vem na minha cabeça. Não é só nisso. Quando a gente pensa em direito de família, imobiliário, que andam juntos, né? Eu venho de um processo onde eu perdi familiares para a Covid, foram 6 pessoas. E eu vi os meus primos que perderam o pai e a mãe precisarem fazer um processo de inventário muito rápido, os imóveis que não estavam regularizados. A gente vive num país onde as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso da forma devida. Eu também perdi minha mãe, perdi minha irmã, minha avó nesse processo, meu tio, minha tia, meu outro tio. E eu lidei com a ausência da minha irmã, que era advogada, que ela regularizava, fazia as coisas. Eu falava, tinha uma advogada, e passei a não ter mais advogada. E eu tenho que buscar esses recursos, advocacia e burocráticos de cartório, para resolver o que ficou de herança, de responsabilidade, não de herança
até de bens, mas muito mais de responsabilidade e de burocracia para lidar. E eu queria que você falasse, Laila, de como você trabalha nesse processo, porque o seu, eu percebo que é de desburocratizar também esse processo no ramo imobiliário, mas também de muitos profissionais que acabam desbarrando, né, nessas dificuldades. Fala pra gente sobre a sua intervenção. Então, eu tenho uma palavra para burocracia, eu falo que, na verdade, não é burocracia, é burocracia. A burocracia é um problema generalizado. E o que a gente enfrenta na atuação extrajudicial? Nós enfrentamos um problema grave, que é a falta de padronização nos cartórios. Agora, falando sério, nem parece que fui eu que falei antes, né? Então, a falta de padronização nos cartórios. Por quê? Você vai no ofício número X, ele pensa de um jeito, aí aplica de um jeito. Aí você vai num outro ofício Y, e esse ofício trabalha de outro jeito. Embora exista uma consolidação, existe um código de normas, onde aquele apanhado de normas, tanto do CNJ quanto da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, normatizam para que os cartórios andem ali, ó, todos bonitinhos, juntinhos. Quando eu saí do cartório, porque lá no meu Instagram está escrito a examinadora. Quem sou eu? A examinadora que se tornou advogada. Eu era examinadora e eu tinha um apelido. Eu era examinadora do cartório, ofício único lá em Saquarema. E meu apelido na cidade era Caneta Nervosa. Por quê? Eu colocava absolutamente tudo em exigência. Tudo ia para exigência. A vírgula fora do lugar ia para exigência. Se o nome da Tamires tem TH e na escritura tivesse com TA, eu não queria nem saber. Exigência nela. E para cumprir, certidão de casamento atualizada. Porque eu era muito ruim. E aí, eu saí do cartório. Eu saí do cartório porque eu não enxergava ali outras possibilidades para mim. Abri meu escritório, teimei muito. Nem foi tanto. Foram 6 meses só que eu fiquei de teimosia, achando que eu não era advogada de verdade, aquele lance. Não sou advogada de verdade, eu quero fazer processo. 6 meses eu desisti disso. Voltei a trabalhar com o extrajudicial. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade de trabalhar com os cartórios. Muita, por desconhecimento mesmo das normas, porque a gente não aprende isso na faculdade. Direito imobiliário nem tem mais na grade de direito. Então, assim, mas advogado, deveria saber. Não tem. Então, eu comecei a perceber que essas pessoas tinham muita dificuldade de entender que nós fomos formados para litigar, a gente foi formado para brigar. E uma coisa que a Luciane falou é uma verdade. Com cartório, não é que você tenha que ir para lá e implorar, pedir e tudo mais. Hoje eu sou advogada, eu estou do outro lado do balcão. E eu vou, às vezes, no outro cartório, é isso. É com simplicidade, com paciência, é com proximidade que a gente resolve. Porque quando começou esse fenômeno da extrajudicialização, né, da desjudicialização, foi justamente para aproximar cada um de nós da solução e não distanciar. Porque se fosse para distanciar, deixa lá com o processo judicial, a pessoa enfrentando 20 anos para poder terminar um inventário. E não, porque os prazos no extrajudicial eles são muito inferiores, existem prazos realmente. Então, como que a gente tem que lidar? Primeiro, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que trabalha na área imobiliária, estude, porque você precisa saber o que tem ali no Código de Normas, tanto de uma corregedoria quanto do CNJ, porque ali tem o pulo do gato. Às vezes eu falo para o meu colega, eu falo assim, nossa, mas você sabia que no inventário não precisa mais apresentar a certidão de registro civil com data inferior a 6 meses? Mentira, esse troço é revogado desde 31 de janeiro de 2023. E a pessoa está ali usando o dinheiro do cliente. Então, às vezes, é burocracia do cartório? Mas é falta de conhecimento do operador. Polêmico. Então, primeiro, busque conhecimento, busque pessoas que são referência na área, segue no Instagram, sei lá, acompanha, faz aulas, tem tanto conteúdo gratuito, tanto conteúdo bom, bate papo, encontra com a Luciane na rua, bate um papo com ela, se me encontrar, pergunta. A gente está aqui, estamos aqui todos para todos. Então, assim, primeira coisa, estude. E segunda coisa, estreite os laços. Estreite os laços. A barriga no balcão.
e você ali, ó, estreitando o laço com o cartório. É isso que faz funcionar de verdade. Sim. Até a Lu comentou, eu vi no seu Instagram, Lu, quando você trouxe sobre a inteligência relacional, e eu vejo que esse é um aspecto muito presente na sua atuação. A gente não deu esse nome no início, você não falou isso no início, mas o que a Laila trouxe agora me deu esse insight. Eu acho que é o que faz a diferença na sua abordagem, na sua condução. Do que você exerce nos cartórios, mas também o que você exerce com seus clientes. Então, você consegue, por meio dessa abordagem, dessa utilização de inteligência de uma forma realmente muito clara, muito acolhedora, de promover os resultados desejados. Quem te busca está com que dificuldade, onde você acaba aplicando esse tipo de inteligência? O que essas pessoas estão precisando? Quem está te assistindo, cara, preciso da algo para poder resolver isso na minha vida. O que é? Quem me busca normalmente está fugindo da burocracia. Não tem o conhecimento de como fazer. Muitas vezes vai ao cartório. Eu estou no balcão, às vezes o cartório eu estou escutando o que o cliente quer. Mas quem está no balcão não está entendendo o que o cliente quer. Mas como não está entendendo? Se eu estou do lado de cá, estou entendendo e não está entendendo. E aí a pessoa volta para casa perdida. Na prefeitura, a mesma coisa. Vai à prefeitura, quer saber de um processo. Às vezes esbarra com alguém que não tem o conhecimento, porque está ali trabalhando, e às vezes não tem o conhecimento. Volta para casa com o seu papel, as suas coisas. E às vezes eu estou ali assistindo, e às vezes eu dou orientação, igual ela falou. Pergunta, mas se não perguntar, eu dou a dica, porque não custa. É tempo. É tempo. Às vezes eu vejo pessoas meia hora ali falando, explicando, revirando papéis. E eu entro em 2 minutos. Tá tudo aqui. Não, mas tá aí. Ah, mas então... Tá aí também, ó. É só você ver a sequência da documentação, que tudo que você pediu tá aí na ordem, ó. Rápido, é tempo. Então, quem me busca tá fugindo disso. Tá fugindo disso. E por isso que eu chego lá e resolvo, porque eu vou na ordem, eu sou metódica. Até para você ser bem atendida, você precisa ser assim. Sim. Porque às vezes o atendente, você não tem para onde correr. Vai ser ali que você vai. Por isso que é importante o relacionamento. Eu não posso sair da porta do primeiro e ir para o segundo. Eu tenho que resolver no primeiro, não tem. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento ali. Eu vou na prefeitura, eu tenho que ter um bom relacionamento para ele não me enrolar, para ele me dar... Não, amigo, pode ficar tranquilo, pode protocolar que está certinho. Pode confiar. E quando vê, eles já conhecem o meu carimbo, a minha rúbrica. Já vai. E já vai. Olha, entendeu? Que bom que existe o Luciano Simões, doutora Somos Laila. Mulheres pacíficas. Olha, e resolutivas. Somos mulheres pacíficas. E, olha, eu nunca vi... Eu tenho uma afirmação na minha vida que é o seguinte, que justiça tardia não é justiça. Então, se eu for entregar a solução para o meu cliente tarde demais, já não é mais uma solução para ele, já não tem mais aquele mesmo valor. Então, assim, é isso aí. É encurtar o caminho. Encurta o caminho, gente, pelo amor de Deus. Seja a vida organizado. por si só já é tão difícil, né? O que a gente puder facilitar, vamos facilitar, seja com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, com a nossa abordagem, com a nossa vivência. Eu acredito que as experiências, elas fazem isso conosco, sabe? E eu tô feliz de realmente receber vocês duas aqui, que são facilitadoras de processos, de vidas, e tô ansiosa para conhecer e saber mais de vocês duas. A gente está entrando na reta final do episódio, faltam poucos minutos. E eu quero saber o que está vindo por aí. A Lu já comentou sobre o empreendimento agora dela, ela que já atua de forma independente, está vindo aí agora a sua empresa como corretora imobiliária. Tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente? Temos a ST House, né, no papel, já temos CNPJ, falta parte do Cresce, que também vai ser rapidinho. E da ST House, como trabalhando inicialmente com lançamentos, ela está aberta para vir muitas coisas. Uau. Treinamento para corretores, o que vier. Isso aí a gente vai caminhando devagarinho, de passo em passo, a gente vai agregando mais uma coisa. Boa, né? E você, Laila, tem alguma coisa vindo por aí que você quer compartilhar? Então, e também vou compartilhar em primeira mão, tá? Oba. Na verdade. Adoro uma fofoca, né? Eu vim de São Paulo agora, numa reunião com a Ubla e com a Hotmart. Tem muito tempo que... Aquela coisa que a gente conversou,
Laila, mas você tem um jeito diferente de falar. Eu tenho mesmo. Eu fui destreinada do juridiquês. Graças a Deus. Eu fui destreinada do juridiquês, então eu tenho um jeito diferente de falar, mais próximo, mais aberto. E aí a gente entende o que você fala. E, poxa, se você desse um curso, eu comprava. Eu ouço isso há anos, tá? Chegou a E hora. aí o que faltava? Faltava organizar a casa, porque a gente não pode soltar a mão dos nossos clientes para poder seguir nessa aventura aí da academia. Eu sou mestranda e eu achei que esse caminho, ele inicialmente seria na universidade. Mas eu descobri que eu adoro Instagram, gente. Eu amo rede social. Que Eu amo rede social. Gostamos. Eu adoro. E ali eu fui conhecendo tanta gente, e as pessoas falaram assim para mim: Laila, você é tipo uma super-heroína do cartório. Eu falei, Aí eu voltei e falei, gente, é verdade, eu sou a regularizadora. Então, aguardem, teremos um curso da regularizadora. Não vai demorar. Ele ainda é para esse ano, o lançamento é esse ano. Ele está acabando de ser validado, a metodologia está sendo validada, bonitinho, porque eu não concordo com nada disso que é feito de cabeçada. A pessoa faz, porque eu sei não. Peraí, calma, porque tem que ser muito bom. Porque tem que realmente mudar a vida de quem vai confiar no meu trabalho. Então, daqui a pouquinho as pessoas vão ter um pouquinho da Laila regularizadora para poder trocar aí essa ideia de quem já teve dos dois lados do balcão, tá? Gente, eu nem trabalho com isso e quero comprar o curso dela. Vai ter uma aula de dança. A quinta aula vai ser uma aula de dança. Não, mentira, não vai. Ai, que incrível e que sucesso. O pessoal Laila. quer, mas não vai ser. Olha, incrível receber vocês duas aqui. Que energia boa, que histórias, que mulheres, sabe? Um orgulho compartilhar esse episódio com vocês. E agora, realmente, finalizando o episódio, eu quero dedicar esses minutos finais para as palavras finais de vocês. Que vocês querem deixar de recado para o Público Empodera, um conselho, uma dica, quer abrir o coração, quer fazer o seu pitch de vendas, fiquem à vontade. Lu, começando por você, olha para a câmera e deixe o seu recado final. Então, para você que está aí com seus processos encalacrados, vocês já sabem o caminho. Nós somos da resolução. Então, vem com a gente. Quer comprar imóvel, quer vender imóvel, quer regularizar imóvel, estamos aí para isso. Boa, Lu. Que honra receber você aqui. Obrigada pela sua participação. Todo o sucesso do mundo, porque eu sei que você vai voar cada vez mais alto, porque você merece. Obrigada. Obrigada. Uma honra imensa estar aqui com você hoje. Para você, Laila, olha para a câmera. Deixa o seu recado final para quem está te assistindo. Vai lá. Então, se prepare para esse recado agora, hein? Primeiro, eu quero agradecer demais pelo convite. Quando você chamou e eu li o nome do podcast, eu falei assim, nossa, é isso. Eu também me sinto muito empoderada. Não é só o cabelo, essa maquiagem, esse negócio. É por dentro. Então, assim, em primeiro lugar, que você se sinta cada dia mais empoderada e com os nossos relatos aqui, você seja um pouquinho mais encorajada a dar os passos que estão faltando aí para sua realização, tá? Porque, às vezes, a gente não se sente competente o suficiente, mas, pelo amor de Deus, mulher, você já está aí onde você está. Então, agora é só continuar, vai subindo um degrau de cada vez que vai chegar lá. E daqui a pouquinho teremos o curso da regularizadora. E você que é do direito imobiliário, você que é do mercado imobiliário, já sabe que as soluções imobiliárias, por onde que elas andam, vocês vão ver muito esses rostinhos juntos agora. Eu já decidi. Vai ter uma parceria, estou aqui já pensando em várias coisas. Assim, Luciane, muito sucesso na sua imobiliária. Você é uma profissional de uma competência incrível, então eu tenho certeza que tudo que está acontecendo é fruto de tudo que você plantou durante esse percurso. Então, não tem como não dar certo. Já deu certo. E para você que está em casa, é isso também. Já deu certo. Só vai. Bota o pé que Deus bota o chão. Que maravilhoso te conhecer, mulher. Olha, parabéns pela sua participação. Foi incrível. Que bom que você veio e se identificou com o nome, porque você realmente tem a essência do Empodera Talk. Obrigada e todo o sucesso do mundo para você em todos os projetos que você colocar o teu dedo, colocar os teus pés. Já deu certo também.
Obrigada, Tamiris. Agora estamos juntinhas. Seguimos. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que ficou até o final. Vamos falar a verdade aqui, de um episódio poderoso. Comenta aí o que você achou desse episódio, qual insight você teve, se identificou com quem, se inspirou, chorou, riu. Eu ri demais aqui nesse episódio de hoje, adorei. Comenta aí, curte esse episódio e se inscreve no canal se você não se inscreveu, tá bem? E a gente volta, porque tem muito mais Empoderada Talk pela frente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.